Bom, gente, boa tarde. Estamos iniciando agora o nosso primeiro webinar da Bliss. O pessoal está entrando. Boa tarde a todos. O chat está com um probleminha, mas eu estou vendo o pessoal botando aqui no Q&A. Então, qualquer coisa que vocês queiram falar, pode ir botando no Q&A que a gente está vendo aqui. A gente vai conversando e comentando aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos por essa participação. Inicialmente, a nossa colega Célia, que iria fazer essa apresentação, mas ela teve um probleminha na voz e estou aqui substituindo, espero fazer jus a essa substituição. Estamos muito felizes de receber aqui o Renato. O Renato é superstar, né, do Brasil no mundo, no nosso setor de tradução. Eu vou apresentar aqui, falar rapidinho sobre a Bliss, porque a estrela hoje aqui é o Renato, e eu vou passar a palavra a ele. Então, gente, só para apresentar aqui, aproveitar então enquanto o pessoal entra, falar um pouquinho de nós, né? A Bliss, essa é nosso primeiro webinar, primeiro de muitos. Ainda teremos mais eventos no decorrer desse restinho de ano aí. A gente está preparando algumas surpresas e em breve a gente vai poder divulgar para vocês, né? A Bliss é a primeira associação de empresas do setor de serviço linguístico. A gente iniciou essa caminhada, né, no final de 2019, 2020 foi quando a gente começou na batalha burocrática para iniciar, e agora a gente está na luta do crescimento e na divulgação, né? Olha, o nosso propósito aqui é promover, né, a nossa indústria, a indústria brasileira, as empresas brasileiras de tradução, localização, interpretação, criação de conteúdo, e desenvolver as empresas e levar o nosso nome das empresas nacionais lá para fora, e divulgar também os serviços das empresas brasileiras aqui no Brasil também, claro. Buscar facilidades e desenvolvimento tecnológico também para as nossas empresas aqui no Brasil, facilidades nesse sentido, e dialogar com as universidades e com a parte da academia para que a gente consiga crescer e desenvolver e ter melhores mãos de obra para o nosso desenvolvimento, né? Agradecer aos associados, Corne Traduções, Inside Language Solutions, Satsuma, Braslate Language Solutions, Transmaster Traduções, deixa eu ver se não estou esquecendo aqui nenhuma, Lockhouse Translation, Aliança Traduções, WordLink, Serviços Linguísticos, RTS Brasil, Varend Translations, Magma Translation, BLC, Follow Up, Isão Langs. Muito obrigado aos associados, vocês dão um empurrão que a gente precisa, e a gente está aberto e buscando cada vez mais representatividade aqui no Brasil. A gente sabe que tem muito mais empresas e a gente quer trazer todas elas para que a gente consiga ter esse desenvolvimento, tanto da associação como de todas as empresas associadas. Os nossos parceiros, né, a Gala, a ASL da Argentina, EUATC, MemoQ, Translators 101, Translating Argentina, Universidade Federal de Uberlândia e a Juntos, são nossos parceiros. Estamos trabalhando com outras para fechar outras parcerias, e em breve também teremos mais novos parceiros. E é isso, gente. Sem mais delongas, né? Vou passar aqui, vou falar do Renato, que é o chairman e cofundador da Nindze. Ele já é conhecido, acredito que por todos nós. Se você não conhece, que está aqui, eu acho que tem que pesquisar um pouquinho mais. É o superstar do Brasil lá fora, e ele tem um know-how já super conhecido em relação à nossa indústria, trabalhou já em muitas empresas internacionais e participou do desenvolvimento e crescimento de muitas delas. Então, Renato, eu vou fechar aqui a minha apresentação, porque eu acho que tudo que eu falar aqui também não vai demorar muito para poder apresentar tudo aí que você já fez. Então, eu vou fechar aqui e passo a palavra para você. Beleza?
Obrigado, Paulo. Obrigado, Célia. Obrigado, Andréia. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todos da Bliss. Para mim, é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu estava fazendo um exercício de memória aqui e me lembrei que a primeira vez que eu tentei organizar uma organização de empresas de tradução no Brasil foi em 1992. Vocês tiveram muito mais sucesso e conseguiram o que foi muito, muito, muito difícil, impossível, que eu tentei várias vezes, não deu certo, eu teve várias tentativas, mas o que precisava era de uma liderança forte e uma visão de vencer a barreira do medo, da desconfiança, que é a maior dificuldade que tem na criação de associações, e que vocês conseguiram fazer isso. E eu sei que tem muita gente aí na beirada do mercado que devia estar participando dessa associação, mas vocês vão sempre ser os pioneiros, os primeiros, os inovadores que deram um empurrão para essa iniciativa. No nosso mercado, a função da empresa de tradução é essencial para o desenvolvimento não só do negócio da tradução, mas dos profissionais que trabalham nesse mercado, né? O mercado não existe num vácuo. Os tradutores, alguns conseguem trabalhar diretamente, mas na medida em que o mercado amadurece, ele se estrutura em torno de processos, organizações, e o desenvolvimento natural das coisas é que a gente comece a criar valor nas várias fases do processo de tradução. Então, o papel da empresa de tradução para o crescimento do mercado é essencial, é o fio condutor para esse crescimento. Então, o fato da gente estar chegando muito tarde, porque você tem parceria aí com associações que têm 20, 30, 40 anos de existência, e a nossa está aqui há 3 anos, né? Mas antes tarde do que nunca. Parabéns, e eu fico muito contente da gente estar aqui organizando essa primeira atividade. O tema de hoje são cenários alternativos de crescimento para as empresas de tradução. Parece que eu só falo disso, mas normalmente é o tema que mais interessa aos profissionais desse mercado. Eu me lembro que quando fui um dos sócios fundadores do Sintra, escrevi um artiguinho naquela época, e eu me lembro que o começo do artigo era assim: será que eu vou ter trabalho amanhã? Que era basicamente a minha insegurança, a minha pergunta básica. E a verdade é que nunca faltou trabalho. Uma das coisas que eu aprendi nesses ano que vem vão ser 40 anos no mercado da tradução, é que esse é um mercado que não para de crescer, que cresce em qualquer situação. A minha realidade, eu comecei, vários colegas aqui que eu estou vendo os nomes estiveram na mesma situação. A gente começou a empresa na época que tinha hiperinflação no Brasil, né? Então, falar de crise para quem teve empresa na década de 80 e 90 no Brasil é piada, porque a gente vivia numa crise constante. E estamos todos aqui. Eu não sei, eu desconheço casos de empresa de tradução que tenham falido no Brasil. Nas que estão fora do Brasil, eu sei que tem, assim, conto nos dedos, umas 4 ou 5 empresas que faliram, mas não porque a tradução, o problema era o mercado da tradução, o problema era a incompetência dos empresários, né? Mas vamos falar um pouco. Eu acho que a palavra-chave no título da apresentação de hoje é cenário, né? Cenários alternativos. Quais são os cenários? Eu queria começar
apresentação com os conceitos básicos, coisas que vocês já me ouviram repetir várias vezes, mas são 5 pontos que podem servir como infraestrutura para essa conversa. Em primeiro lugar, a gente está num negócio em que há uma desconexão entre o que a gente faz, o que o cliente compra, o que a gente, na verdade, fatura palavras e o cliente está comprando tradução, mas, na verdade, o que a gente vende é gerência de projetos, né? A empresa de tradução moderna não tem muitos tradutores in-house, isso há justificativas para ter isso, mas as grandes empresas de tradução não têm tradutores. Eles têm gerentes de projeto, têm técnicos em informática, têm uma série de funções, contadores, vendedores, tem uma série de funções e a que menos tem é tradutor. Então, a gente, na verdade, vende gerência de projeto. Um outro ponto básico para a gente estabelecer essa conversa é que a gente trabalha num ambiente complexo. E quando a gente fala de complexidade, a complexidade é difícil de automatizar. A gente pode automatizar coisas que são complicadas, mas é difícil automatizar o que é complexo. Eu costumo dizer que o que os nossos clientes pedem para a gente é como se fosse um alvo em movimento, né? Está sempre mudando, a gente tem variáveis, volume, número de idiomas, direção, prazo, formato, tem uma série de elementos que a gente tem que estar coordenando e que são complexos, então é difícil automatizar. E depois eu vou falar um pouco do medo, e o medo da tecnologia é infundado, na maioria das vezes, por causa disso, por causa da questão da complexidade. Um outro ponto importante é que nós não criamos nada. A gente está num negócio que é um negócio de transformação. Existe um termo que eu acho que é intersticial. É um negócio que está entre outros negócios. E, na verdade, o que a gente faz, a gente transporta a informação, a criação dos nossos clientes, a criação de terceiros, para outros idiomas. Então, a gente não está criando nada, a gente não trabalha num vácuo, a gente não está num negócio criativo, né? Outro negócio, outra questão fundamental, e acho que isso é muito importante quando a gente vai conversar sobre cenários, é a questão de que a tradução afeta todas as atividades de negócio, todas as atividades humanas. Por quê? A tradução lida com comunicação. Sem comunicação não há crescimento. Sem comunicação não há treinamento, não há aprendizagem, não há venda, não há controvérsia. Então, a comunicação é o fundamento do nosso trabalho. E o quinto ponto, a coisa mais interessante que a gente tem para dizer sobre esses conceitos básicos do nosso mercado, é que a única constante no nosso mercado que vive em transformação é o medo. A gente tem medo de perder cliente, tem medo de ficar para trás, tem medo de ser irrelevante. Medo, 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 medo. E o medo é a principal barreira para a gente estar onde a gente está. Ter demorado tanto para chegar onde a gente chegou agora, em termos de trabalhar em conjunto e entender que nós temos o mesmo objetivo. A gente tem medo da concorrência, medo... Bom, eu já listei todos os medos aí, e tem muitos mais, né? É difícil sair desse paradigma de resistência e de medo, porque a gente está acostumado com o status quo. Agora, vamos falar um pouco de cenários, né? Qual é a função do cenário? A gente tende a ver um cenário como uma visão,
como uma linha, é uma projeção linear do que vai acontecer no futuro. Mas esse é o erro básico da criação de cenários, é a gente achar que existe um jeito de fazer as coisas e que os cenários são excludentes. Se isso acontecer, o resto não vai acontecer. Na verdade, a gente vive num ambiente em que uma variedade, múltiplas realidades coexistem. A gente vive em ambientes em que tem... eu acho que foi o Edmar Baixa, que era presidente do IBGE, que disse que o Brasil era uma Belíndia, né? Que tinha bolsões de Bélgica super avançados e vivendo numa realidade que se parecia mais com a Índia, com miséria, fome e falta de acesso para os cidadãos no país inteiro. E depois eu acho que foi o Delfim Neto, que disse que estava mais para Engana, que tinha impostos da Inglaterra e serviços do Ghana. Mas isso era outros tempos. Mas esse é um exemplo do que a gente consegue conviver com múltiplas realidades e mesmo assim avançar. E põe isso em escala mundial e vocês vão ver que o número de permutações e de possibilidades e de oportunidades de crescimento e de visões é basicamente infinito. Quando a gente fala de cenários, a gente fala sempre de mudança. E a verdade é que tudo vai mudar. Mas nem tudo vai desaparecer. As realidades, como eu dizia antes, as realidades coexistem, mas elas coexistem também não só no tempo, mas também dentro de cada área de interesse que a gente tenha. Então, a gente tem... eu costumo citar a época da MTV, quando apareceu a MTV, que era o fim do rádio, e que era Video Killed the Radio Star, ia ser... no futuro ninguém mais ia ouvir rádio. E olha onde a gente está hoje. O podcast é uma forma de comunicação por rádio assíncrona, né? E cresce. Eu acho que aqui no nosso grupo tem uns 3 ou 4 apresentadores de podcast, né? Se popularizou, cresceu. Isso que acontece. A gente não precisa... essa impressão de que a tradução automática vai acabar com o nosso mercado. Vamos botar as cartas na mesa logo, né? É o tipo de visão de que o mundo vai seguir numa direção única e que aquela vai ser a única solução. Na verdade, a gente vai crescer, a tradução automática já existe, já substituiu uma grande parte do mercado, mas ela está ligada com aquele item que eu falei antes da complexidade. Então, a tradução automática, hoje, aliás, hoje não, semana que vem a gente está publicando aqui na NIMSS o Atlas da tecnologia do nosso mercado. São 800 tecnologias que estão disponíveis na área de tradução. 800 tecnologias. Como é que você escolhe? Aí você criou um elemento de complexidade. É tradução automática. Todo mundo fala em a tradução automática. Não é tradução automática. Tem 40 ferramentas de tradução automática comerciais. Qual que é a melhor para cada? Aí, quando você tem que ter escolha, você tem que ter alguém para decidir. Já virou um serviço novo, já virou um outro tipo de negócio, né? Agora, um outro ponto que eu quero sublinhar aqui é que, quando a gente fala de cenário, o cenário ele incorpora vários componentes. Incorpora as pessoas, incorpora tecnologia, incorpora modelos de negócio, incorpora processos, incorpora visões, terminologia. E
uma das coisas que a gente pode garantir é que em qualquer cenário, para qualquer segmento que a gente crie, vai haver necessidade de tradução e interpretação. Porque, como eu disse no princípio, a tradução afeta todas as atividades de negócio, porque lida com comunicação. Então, qualquer cenário que a gente faça, a gente está bem. Vocês já devem ter me ouvido contar essa história, que na crise de 2008, eu conversei com a dona de uma empresa de tradução na Suíça, que era especializada no setor financeiro, e o setor financeiro estava se desmantelando na crise de 2008. E eu perguntei para ela se ela estava com medo do futuro no mercado de tradução na área financeira. Ela disse, não, porque quando a economia está bem, a gente traduz contratos. Quando a economia está mal, a gente traduz processos. Então, a gente ganha dos dois lados, porque a comunicação, inclusive nas épocas de crise, é quando a necessidade de comunicação aumenta, né? Eu trabalhei durante muitos anos. Durante muitos anos, a Shell foi um dos principais clientes que eu tive no Brasil. E a Shell é uma empresa conhecida pela criação de cenários. Eles trabalham com cenários de futuro, eles trabalham com modelos, né? Eles chamam de cenários, mas são modelos de futuro, e eles usam esses cenários para definir as estratégias, considerando os cenários mais prováveis, né? Há mais de 30 anos, quando eu trabalhava com eles, eu traduzi cenários em que o preço da gasolina despencava, ou cenários em que as energias alternativas superavam todo o consumo de combustíveis fósseis, né? Eles estavam falando disso há mais de 30 anos. Esses são cenários. No ano passado, teve situação durante a pandemia em que as empresas de petróleo estavam pagando aos clientes, o preço do petróleo foi negativo, né? E esses eram cenários que eles já tinham desenhado no passado e tinham uma estratégia para conviver com aquele cenário. Na época do Obama, aqui nos Estados Unidos, ele tinha uma pessoa responsável por planejar toda uma estratégia de resposta no caso de uma pandemia, que não aconteceu no governo dele. Quando o Trump assumiu o governo, esqueci o nome do cara lá, do ministro dele, que era responsável por essa área, desmantelou toda a organização, todos os estudos, e aí aconteceu a pandemia, não tinha mais nada, né? Eles tinham a preparação, sabiam o que tinha que se fazer, e nada foi feito porque esse cenário foi ignorado. Então, a vantagem do cenário é que o cenário ajuda a preparar preparar uma resposta caso alguma coisa aconteça, né? Como é que isso se aplica a gente, a vocês, empresários, tradutores, na área de tradução? A gente tem que pensar, quando a gente pensa em cenários, não adianta a gente ficar inventando, e por isso que eu falei que não interessa qual seja o resultado, vai precisar de tradução. Então, em todos os cenários tem tradução. Eu não consigo imaginar um cenário em que não haja necessidade de tradução. Então, quais são as coisas que a gente pode controlar quando a gente vai estudar um cenário, né? Na verdade, no mercado de tradução, a gente tem pouco controle. Como a gente não cria nada, a gente está transformando. As coisas que a gente pode controlar são basicamente preço, prazo de trabalho, né? Esforço, vamos dizer assim, que tipo de tecnologia a gente tem, que tipo de tecnologia o cliente, como se diz, prefere. Então, isso envolve formatos de arquivo, protocolo de entrega, integração de sistemas, como é que os sistemas que a gente tem se comunicam com os sistemas do cliente, né? Na verdade, a gente tem que se preparar e tem que fazer apostas e correr riscos, né?
quando é que a gente investe numa tecnologia? A gente passa por situações aqui hoje em dia que são muito diferentes da que aconteciam não muito tempo atrás, né? Em que um pobre tradutor tinha que decidir qual era a ferramenta de tradução, qual era a memória de tradução que ele ia usar. Então, o tradutor gastava um mês de salário para comprar 2 ou 3 ferramentas e que excluía o tradutor de alguns tipos de trabalho. Hoje em dia já tem soluções mais dinâmicas para isso e é uma das formas em que a empresa de tradução cria valor para o tradutor, né? Dando acesso às tecnologias que eles precisam usar. São as coisas que mudam no sistema. Mas, no final das contas, quando a gente pensa em cenários e quando trabalha com cenários, a gente tem que pensar qual é a estratégia que a gente vai desenvolver para cada um desses cenários. E isso envolve elementos de marketing, de vendas e de pensamento estratégico. Então, quem é que vai sair na frente? Quem é que vai ser o seguidor? Quem é que vai ser o consolidador? Né? Em todo movimento de negócio, você tem um early adopter, né? Essa pessoa que é o inovador, que é o primeiro a conquistar o mercado. Eu tive a oportunidade de ser isso na década de 90. Eu comecei a participar de congressos internacionais, eu tive internet muito cedo, então eu tinha essa a vantagem de ser o primeiro, né? Então as pessoas precisa traduzir para o português do Brasil, qual é o nome daquele cara chato que fala pra caramba, alto brasileiro? Renato. Daí dava um e-mail e me mandava um trabalho, né? Depois, o mercado cresceu. Antigamente eram só as grandes empresas que estavam fazendo localização e de repente, todo mundo. Hoje em dia, o mercado é muito mais vasto do que era naquela época, né? Então, o importante dessa questão do cenário é identificar as oportunidades e ver quais são as apostas que vocês querem fazer. E eu vou dar alguns exemplos mais adiante para vocês, como analisar, fazer uma análise de oportunidade para vocês poderem decidir como se diferenciar, como entrar no mercado. Eu posso falar de mercados específicos, mas não tem muito sentido. De brincadeira, ontem eu estava no avião, eu estava pensando na apresentação de hoje e eu criei assim 3 cenários que a gente pode brincar, né? E só para ilustrar como que você cria cenários. Em cenários você põe algumas variáveis que afetam o teu negócio e joga com essas variáveis e decide o que você vai acontecer se um gatilho, se alguma coisa acontecer, se passar para você precisar ativar o plano que você tem. Esse plano pode ser contratar mais gente, pode ser aumentar preço, diminuir preço, mandar gente embora, treinar, enfim. Quais são esses cenários, né? E a gente pode fazer microcenários, macrocenários. Os macrocenários são da economia do país, da economia do mundo. Os microcenários são situações específicas da tua empresa. Se eu fechar um negócio de $1 milhão amanhã, o que eu preciso fazer? Eu estou pronto para isso? Se alguém quiser comprar minha empresa depois da manhã, eu tenho os meios para fazer aquilo? Eu estou preparado? Eu sei o que eu preciso fazer? Se eu quiser comprar uma outra empresa depois da manhã, o que eu preciso? Quais são os valores? Qual é o critério que eu tenho que usar para avaliar essa oportunidade? Esses são cenários. Então, do momento em que você tem se você pensou, e eu estou falando aqui de um cenário documentado, claro, visível, mas esses cenários, na verdade, eles estão rodando dentro da cabeça da gente o tempo todo. Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira de 3 cenários. Tá? Vamos imaginar esse ano, 2022, é o clássico ano brasileiro e que foi atípico, né? Porque o carnaval não foi no carnaval, a Copa do Mundo não foi na época da Copa do Mundo e a gente tem eleição, que tem a cada 4 anos. Então, é aquele ano clássico do Brasil que o Brasil para.
E o Brasil não parou por causa disso. Então, num primeiro cenário, a gente vai para uma situação em que o Brasil recupera, eu estou lendo aqui, recupera a sua imagem internacional e atrai negócios no nível do consumidor. O Brasil ganha a Copa e a gente tem mais tradução para português, né? Cenário positivo, ideal. No segundo cenário, o Brasil fica como está, os negócios se concentram no B2B, né? Agro e setor primário, que não afeta, não tem tanta demanda, tem volume, mas são poucos clientes, e tem pouca tradução para o português. A Alemanha ganha a Copa do Mundo e vira penta, então a gente tem concorrência nesse mercado também. Aí tem o terceiro cenário, que é uma crise aguda, a gente tem um golpe militar, hiperinflação, guerra com a Venezuela e a Argentina ganha a Copa do Mundo. Aí fudeu, né? É tudo reativo. Então, a gente tem que estar preparado para esses cenários. Como é que a gente vai responder aos argentinos? Essa é a única coisa que me tira o sono se eles efetivamente ganharem. Mas eles ainda vão estar na terceira deles, a gente já tem 5. Então, a gente ainda tem uma vantagem. E a gente perdeu de 7-1, que é o que eu digo sempre para eles, não é vergonha nenhuma, até isso é um recorde. Deixa o 7-1 para lá, isso aí a gente não precisa ficar lembrando. Mas, enfim, eu acho que esses elementos de cenário ajudam a gente a brincar com possibilidades e determinar que tipo de risco que a gente vai tomar, né? daí para frente. Eu acho que, do ponto de vista de introdução, aliás, antes da gente ir para isso, eu não gosto muito de ficar fazendo slide, porque a gente fica falando de slide, olhando para o slide, que é muito chato. Mas eu criei um slide aqui que eu vou compartilhar com vocês para ilustrar um pouco esse conceito dos cenários, né? E como que a gente pode usar cenário. Quando você faz análise de mercado, análise de cenários, você tem várias ferramentas. E uma ferramenta clássica é essa a curva de Gartner, que é o Gartner Hype Cycle. Eu procurei, por incrível que pareça, essa é uma ferramenta que existe há mais de 25 anos, é usada na área de tecnologia, que define como é que funciona todo o ciclo de inovação das tecnologias no mundo. E quando a gente fala de tecnologia, a gente pode falar de modelo de negócio, a gente pode falar de tipo de serviço, enfim. Isso se aplica para várias realidades de negócio. O que me surpreendeu é que eu achei... Não consegui achar, só achei essa tradução, que não está muito boa, dessa descrição da curva, né? Então, o que eu não gostei muito foi essa rampa da consolidação, que é esqueci como é que é em inglês. Slope of Enlightenment. Mas, deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, toda tecnologia, quando ela é nova, e vocês podem pensar aqui em qualquer tecnologia que se aplica à nossa realidade. Vamos pegar uma tecnologia básica, velha, que é o corretor ortográfico, né? Quando o corretor ortográfico saiu, só tinha em inglês na época, e era uma ferramenta que você comprava separado. Então, era uma nova tecnologia, que a gente estava aqui no gatilho da tecnologia. Alguém identificou um problema, que era correção ortográfica, criou uma ferramenta que comparava palavras com dicionário e lançou isso no mercado em inglês. E aí tem todo mundo fica animado com esse negócio. Muita gente começa a copiar, até que saíram as ferramentas no Brasil. Eu acho que o Aurélio foi o primeiro, né? Um dos primeiros. E a gente comprava o CD, instalava. Não, eu sou ainda da época do disquete, depois que saiu o CD. Instalava aquele negócio e era uma maravilha. Nossa, economiza tempo na hora da revisão do trabalho, mas aí a gente ficava discutindo como é que lida com falso positivo e como é que o
o corretor sabe se é pode ou pode, enfim. E agora não precisa saber, porque teve reforma ortográfica desde então. Enfim, cada ferramenta, cada coisa vinha com seu problema e você tinha um pequeno gatilho que aumentava, melhorava. Aí você chega num ponto aqui que você diz assim, vai ser uma coisa maravilhosa, o mundo é fantástico e isso vai revolucionar a maneira com que as pessoas escrevem. E, na verdade, a partir daí, você não consegue mais desenvolver aquela visão, aquela tecnologia, ela chegou no pico, e aí você começa a se desiludir com aquela ideia. Então, as empresas começam a fechar, saem do negócio, muita gente desiste daquilo, aí você entra numa rampa de consolidação, em que aquelas tecnologias começam a ser adotadas por outras tecnologias. Vamos dizer assim, o Word começou a incorporar o corretor ortográfico. Ele se consolidou como um benefício, como um feature do Word. Ele não era mais uma ferramenta separada, ele não tinha mais valor intrínseco, era uma coisa que estava de graça ali naquele produto que você usava todo dia e passou a ser um benefício daquele produto. E aí você segue adiante, esse negócio toma uma vida, cria um mercado, e aí você chega nesse platô da produtividade. E aí você tem um crescimento, vamos dizer assim, lento daquilo, mas que continua crescendo. Então, eu não sei se vocês usam Grammarly, mas é uma ferramenta que é um avanço, quer dizer, de certo modo, você volta atrás, porque deixou de ser um feature de cada um dos processadores de texto e passou a ser uma ferramenta genérica, como era no princípio, lá no gatilho da tecnologia, que funciona no browser e funciona em qualquer ferramenta. E é um produto separado. Mas ele te dá um valor constante, ele continua crescendo, é um negócio sustentável, né? Então, em cada uma dessas fases desse ciclo, você tem oportunidades, né? Isso aqui é muito interessante, né? Eu estou falando aqui, a mesma coisa aconteceu com a memória de tradução, né? Agora está acontecendo com a tradução automática. Uma coisa que eu acho que a gente está aqui no abismo da desilusão é o blockchain, né? O blockchain teve uma época, alguns anos, que todo mundo ia falar que ia ser como a gente ia usar a memória de tradução com blockchain e cada tradutor ia receber resíduo de tradução das memórias que eles tinham criado, etc, etc e tal. E esse negócio morreu. E agora está começando a voltar. Eu diria que ele está aqui embaixo, nessa fase que está começando a subir. E a gente vai ouvir falar disso. Blockchain vai ser parte da nossa realidade. Não é Bitcoin, mas essa tecnologia vai se incorporar na nossa realidade. Eu lembro a gente está falando de metaverso e 5G. A gente está aqui no 5G, né? E ainda vai passar por todo esse ciclo, vai passar por todo esse processo de metaverso e vai chegar no planalto de produtividade. Mas o que isso quer dizer para você, empresário de tradução, tradutor, etc, etc e tal? Então, a Gartner, que é uma empresa de análise de mercado, de pesquisa de mercado na área de tecnologia, todos os anos ela publica uma série de curvas para cada segmento. Então, aqui eu peguei, vocês podem pegar, podem procurar, e tem outras empresas que imitam essa curva e fazem análises para os segmentos específicos deles. Então, aqui são as tecnologias emergentes em 2022, aqui são as tecnologias da área jurídica e de compliance em 2021, aqui são as áreas na área de operações comerciais de life sciences, né? Então, aqui você tem 3 curvas. Então, a gente pode pegar aqui um exemplo, só para
dar uma olhada. Então, a arquitetura... Cara, eu não sei mais traduzir tecnologia em português. Cibersegurança, o gêmeo digital do cliente. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas o importante é que cada uma... Essas tecnologias estão novas, essas tecnologias estão chegando aqui, o pessoal está exagerando, tem muita gente falando de Web3, de armazenamento, plataformas de nuvem específicas para cada indústria. Isso aqui está perto do pico. E aqui, NFT, ecossistemas de nuvem e tal, já estão caindo, né? Já estão na parte da desilusão aqui. E aqui, as cores é que eles vão atingir o nível de platô em menos de 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos. Então, essas coisas aqui vão estar no mercado pelo menos 10 anos. Isso aqui, metaverso, mais de 10 anos. E essa aqui, que não tem nenhuma, vai chegar à obsolescência antes de chegar no platô. O que isso aqui quer dizer? Eu sou um vendedor, e isso é o que eu estou fazendo, e é como eu uso o cenário na minha empresa. Cada coisinha que tem aqui, cada bola dessas, cada tecnologia dessas, é uma oportunidade de mercado para nós. Quem é a empresa especializada em tradução de Observability Driven Development? Eu não sei o que é isso. Provavelmente nenhum de vocês sabe, mas tem alguém que sabe. Tem pelo menos 4, 5, 10 empresas que estão nesse segmento. Quem é que está vendendo para elas? A gente está todo mundo vendendo para as mesmas pessoas, né? Então, uma das perguntas que eu sempre recebo, qual é uma necessidade específica para quem quer crescer no mercado de tradução, como LSP, é procurar os mercados em que ninguém está vendendo, é ir para lá e correr atrás. Um dos outros elementos básicos que eu coloquei ali, eu não sei quem vai ser, mas eu imagino que nos próximos 10, 15, 20 anos vai ter uma empresa brasileira que vai estar entre as 100 maiores do mundo. A gente não tem nenhuma agora, né? Quem sabe entre as 50 maiores. Por quê? O que eu tenho observado ao longo dos anos é que a gente pensa, o maior mercado de tradução do mundo é os Estados Unidos, mas se você olhar entre as 10 maiores empresas de tradução, tem várias que não estão aqui, que são europeias. A RWS, a segunda maior, é uma empresa inglesa. A Moravia, onde eu trabalhava, era uma empresa tcheca, que ficava em Brno. Brno é menor do que Uberaba. Entendeu? E tem uma empresa de tradução que era de um país que nem era um país que estava não era nem um país capitalista há 30 anos, e hoje em dia está aí criando empresas de nível mundial. A gente no Brasil tem o Nelson Rodrigues, que chamava a síndrome do vira-lata, né? Que a gente acha que a gente não pode, que a gente submundo, terceiro mundo, país em desenvolvimento, aquelas coisas e tal, mas não tem nada que impeça qualquer um de vocês de correr atrás da empresa que é especializada em Internal Talent Marketplaces e vender tradução para português, espanhol, italiano, japonês, coreano para eles. Se vender um idioma, vende todos, né? Aqui, só para a gente pegar um outro exemplo, eu sei que vários de vocês trabalham na área jurídica, né? Quais são os temas que são importantes para a área jurídica? Eu estou vendo aqui, a primeira palavra que eu vi foi Predictive Analytics. Isso tem 10 anos, estava aqui. Ninguém falava de fazer análise de dados na área jurídica para fazer previsões do futuro. Aqui já está no platô de produtividade. Isso tem várias empresas que fazem. Você pega um Power BI, um Tableau, eles estão te ajudando a fazer esse tipo de coisa aqui. Agora, quais são as coisas
novas hoje. Os robôs aqui, a Subject Right Request, não tenho a menor ideia do que seja isso. Blockchain for Data Security, Legal Spend Management. Então, deve ter pelo menos 3 ou 4 empresas de software que têm uma solução para isso. Você vai lá e você vira, nós somos especializados em Legal Spend Management Terminology. Garanto para você que não tem nenhuma empresa que tem essa especialização. Essas aqui é que estão caindo e algumas delas vão sobreviver, né? E o outro que eu botei aqui foi de Life Sciences. Então, você vê aqui Digital Life Science Platform, Cell and Gene Therapy Platform. Então, eu estou vendo plataforma. Já tem um tema aí. Você se especializa em plataforma e vocês fazem tradução de plataforma. Qualquer plataforma é um cliente potencial para você, né? Quando eu comecei nesse mercado, eu viajava para o exterior, participava de congresso, e o que eu vendia, eu não vendia a minha empresa, eu vendia o português, eu vendia o Brasil. O Brasil é o maior mercado, um dos mercados que tem maior adoção de tecnologia no mundo. O brasileiro compra tecnologia, usa tecnologia. A Uber é minha cliente e, para eles, o maior mercado deles fora dos Estados Unidos é o Brasil. Então, e assim, Facebook e muitas empresas têm essa realidade. E por que a gente não está na liderança também no mercado de tradução? Bom, eu falo para caramba, eu não sei. Tatiane, como é que a gente está aí de perguntas? Temos uma da Andrea. Sim. Eu estou vendo aqui. Em dezembro do ano passado, você publicou o artigo The Great Renegotiation, sobre como os preços dos nossos mercados atingiram níveis extremamente baixos. De lá para cá, você sente que algo mudou? Você acha que o mercado internacional está mais aberto a renegociações? Sim. Eu acho que esse é o assunto do momento, né? Eu conversei com o presidente da RWS, um cara novo que veio de fora do mercado. Eu tive uma reunião com ele, fui conversar, e estamos falando de tendências, o que eles vão fazer e tal, e eu falei, o que você acha do preço do mercado? Ele falou, porra, os preços são baixos. Eu falei para todos os meus diretores que eles têm que conversar com os clientes e falar sobre aumento de preço. A abordagem de preço, ela varia de acordo com o tipo de cliente que você tem, né? Tem cliente que não está nem aí para o preço. E dependendo do aumento do preço, eles não vão nem notar. E vocês sabem quem são esses clientes. É aquela história, você recebe a conta de luz, preço mudou, você sabe que vai aumentar, mas você não sabe quanto, não tem controle, não tem nada. E eles não te perguntam, Andréia, posso aumentar meu preço? Não, eles aumentam e pronto, né? E eu tenho certeza que vocês têm clientes no portfólio de vocês, que são clientes que não estão nem contando palavra. Você aumenta o teu preço em 5%, 10%, eles nem vão notar. Se você... mas tem outros que são mais sensíveis, e aí você tem que argumentar. Eu acho que e aí está aí uma sugestão para um webinar do futuro para vocês organizarem, técnicas de negociação, porque essa é uma habilidade que nos carece, que o mercado não tem. Eu não estou falando só do Brasil, não. É do mercado como um todo. É a incapacidade de dizer não, como eu falei no princípio da apresentação, é o medo, né? A gente tem medo de que o cliente diga não.
Agora, com técnicas de negociação, você consegue posicionar isso de uma boa maneira. Agora, por quê? A pergunta, a parte mais importante da tua pergunta, Andréia, é o porquê que a gente está nessa situação e por que a gente tem que renegociar. Eu estive no Brasil em fevereiro e fui num desses coworking e tinha uma menina na recepção, grávida, perguntou: qual é o seu negócio? Tradução. Eu era tradutora. Você era tradutora? Eu estudei tradução, não sei o que lá, fazia tradução na área farmacêutica, mas eu estava ganhando muito pouco dinheiro, tinha uma sócia, estava ganhando muito pouco dinheiro, era muito trabalho, pouco dinheiro, e eu tinha que arranjar um emprego, que eu fiquei grávida e tal, estava esperando o segundo filho. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que investiu 4 anos numa universidade, trabalhou nesse mercado, é uma pessoa que conhece pelo menos 2 idiomas, né? Tem uma habilidade como essa e prefere ser recepcionista do que ser tradutora, porque não consegue ganhar dinheiro suficiente para se sustentar. Saiu agora recentemente um estudo que a gente publicou na Multilingual, que fez um estudo sobre tradutores literários no mundo inteiro e que a maioria dos tradutores literários não conseguem viver de tradução. Então, ou são pessoas que são aposentadas, têm outro emprego, são casadas, têm pais que pagam as contas, enfim. Então, isso não é uma boa situação para como é que se diz? Não é uma boa situação para o nosso mercado. Está perdendo os poucos talentos que a gente tem, né? Eu costumo dizer que se você plotar 3 curvas, né? O volume de tradução que cresce, o número de tradutores que diminui, porque demograficamente a realidade é que nos países ocidentais a população cresce menos do que o volume de traduções que a gente tem. E o preço que está indo para baixo, a gente vai perder trabalho. A automação, a tradução automática não é uma punição contra a gente, é uma necessidade, porque a demanda existe e precisa ser atingida. Então, se a gente não se proteger, se a gente não souber cobrar pelos nossos serviços, se a gente não souber se vender e criar valor, não é vender preço, é vender valor, né? Qual é o valor? Quanto é que custaria para você contratar uma pessoa full-time para fazer tradução na sua empresa? E ela ia fazer tradução, como é que ela ia priorizar todas as traduções que você tem que fazer? Como é que você vai fazer nas férias dessa pessoa? Enfim, esses são os elementos da complexidade que a gente não vai, não está cobrindo, né? Então, tem que investir nesse tipo de preço, nesse tipo de esforço, de aprender a negociar, aprender a vender valor, parar de falar de preço por palavra. Eu tenho um cliente aqui em Michigan que o mercado que paga pior do que o mercado literário é o mercado automotivo. Paga mal pra caramba. Esse cara enche a burra de dinheiro, porque ele não fala em tradução preço por palavra, ele não fala de memória de tradução, não fala de nada. Ele vende um projeto. E o projeto, os clientes não estão... Como o cliente não tem como comparar preço de palavra, não tem como... ele não sabe nada de memória de tradução, ele vê um preço, $5.000. $5.000 tá bom, manda fazer. Então, é uma situação, como é que eu vou dizer,
o cara conseguiu sair do buraco dessa negociação árida. Eu estou vendo que tem mais pergunta aqui. Não sei se eu te respondi, mas a gente está no caminho disso. Tem que aprender a negociar. Tem mais perguntas sim. A Tatiane vai... Tatiane, fala aí você, em vez de eu ficar lendo aqui. Renato, tudo bem? Estou tentando estruturar uma empresa de tradução aqui no Amapá, Amazônia. Talvez a primeira do estado, focando nos clientes potenciais da área de commodities, minério de ferro, ouro, soja, madeira, que são vocações econômicas do estado. Em breve, teremos o início das perfurações de poços de petróleo e gás natural da Petrobras na região de Oiapoque, a 550 quilômetros de distância da capital. Você falou que os setores de agro e setor primário são setores que demandam pouca tradução. Quais cuidados eu preciso ter ao focar nesse público preferencialmente, apesar de ser a maior demanda aqui na região? É a Stephanie quem pergunta. Sim, sim. Oi, Stephanie. Excelente pergunta, né? Isso aí é pouco provável que a demanda de tradução venha daí, do local onde o trabalho está sendo feito. Eu acho que talvez seja até diferente no caso de interpretação, que haja mais demanda de interpretação no local para estrangeiros visitando on-site, clientes, auditores, consultores, etc, etc, etc. Normalmente, esse tipo de compra é feito mais no nível da sede, é centralizada, a compra é mais centralizada através de contratos. O que eu acho que você... as duas coisas que me vêm em mente quando você descreve isso é, primeiro, que o fato de você estar no Amapá é irrelevante. Hoje em dia, o exemplo que eu estava dando da empresa da República Tcheca, que estava entre as 10 maiores do mundo há alguns anos, e era de Brno, ou uma outra que está crescendo, que fica em Cracóvia, na Polônia, enfim, são economias muito menores que o Brasil, você pode vender em qualquer lugar do mundo, se aproveitando dos recursos que você tem aí, que aí uma das vantagens de ter esse mercado no estado do Amapá é que você vai ter engenheiros que falam inglês que podem fazer tradução para você, que você vai ter recursos, talentos aí que podem fazer parte da tua mão de obra que você vai revender como empresa de tradução. Você também é um país de fronteira, né? Você tem aí no Amapá a maior fronteira da França, com o Amapá, né? A Guiana Francesa é parte da França e a maior fronteira que a França tem com qualquer país do mundo é com o Brasil. Isso aí é um segmento em que pode haver alguma sinergia aí de um par de idiomas que não tem tanta demanda no resto do Brasil. Talvez, eu estou especulando, né? Mas o que eu digo para você é o seguinte: você não precisa só estar vendendo português e inglês. E isso vale para todo mundo, em qualquer lugar que vocês estejam. Você pode vender todos os pares de idiomas, pode vender todas as áreas de especialização, e a tua localização é irrelevante. Desde que você tenha um bom marketing, uma boa história, uma boa estratégia de vendas, não tenha medo de procurar os clientes internacionais para esse tipo de trabalho e você pode chegar lá. E eu quero que você me convide para visitar o Amapá, porque eu tenho muita vontade de conhecer. A gente tem... Você vai... Deixa eu passar essa aqui, porque são duas perguntas, Renato. Uma do Mário Júnior, né, da AP Portugal, e da Célia Corner. Eu vou juntar as duas perguntas que estão no chat. Ele faz a pergunta: daqui a 5 anos, que tipo de profissional que as LSPs vão precisar em face dessas evoluções? E a Célia, para juntar, fazer essa pergunta, uma pergunta só, né? Quais são os principais desafios das LSPs e os desafios específicos para o Brasil, das LSPs brasileiras, né? Então, sim. Vamos lá. Boas perguntas.
do ponto de vista daqui a 5 anos, a gente vai precisar de mais tradutor. Bom, deixa eu... Como prefácio a minha resposta, eu vou dizer o seguinte. Eu vou contar uma historinha. Na década de 70, teve um movimento que chamava the Cochrane Initiative, que eram médicos ingleses, um Cochrane, um Dr. Cochrane, que queria mudar a forma como se ensinava a medicina. Medicina, o jeito que ele explicou isso era baseado em eminência e ele queria que fosse baseada em evidência. Então, antigamente, se você era um doutor há muito tempo, tinha muita fama, celebridade, clientes e tal, você era o maior especialista, todo mundo ouvia o que você dizia. E esse Cochrane começou a compilar as curas para as doenças comuns e viam que as curas eram absurdas e iam em direções completamente opostas, independente de qualquer prova de que aquilo era a forma correta de se tratar uma doença. E esse cara começou a usar estatística para analisar quais eram as curas que funcionavam e começou a fazer recomendações que muitas vezes a recomendação era, inclusive, não fazer nada, porque o resultado melhor, a melhor cura era só esperar que aquela doença passava, né? E houve muita resistência, no princípio, ao Cochrane, porque eles diziam que não, que eu tenho 40 anos de experiência, eu sei o que eu estou dizendo, já curei muita gente desse jeito. E a verdade é que o médico passava a receita, passava o tratamento e nunca mais acompanhava, não sabia se o cliente morreu, se morreu daquilo ou não morreu daquilo. Mas essa resistência durou muitos anos, continuou acontecendo. E hoje em dia, todas as universidades de medicina do mundo usam essa abordagem de medicina baseada em evidências. E perguntaram numa entrevista para esse senhor, que já estava velhinho, o que tinha acontecido, como que essa mudança aconteceu, como que as pessoas deixaram de acreditar nas eminências e passaram a acreditar nas evidências. E ele disse que as eminências morreram. Então, com o tempo, essa resistência morre. E a gente está vendo isso aqui no nosso mercado de tradução. Eu tenho certeza, eu estou vendo colegas aqui que eu conheço há 40 anos, eu estou vendo colegas que eu conheço há 30 anos, eu estou vendo colegas que eu conheço há 20 anos, eu estou vendo colegas que eu não conheço, que começaram há pouco tempo. E essa nova geração não pensa como os tradutores que começaram há 40 anos, que tem medo de adotar a tecnologia. Então, essa introdução para dizer que nos próximos 5 anos nós vamos estar trabalhando com uma geração de profissionais e de tradutores que vieram para o mercado na realidade da internet. A gente vai estar com a geração TikTok, que vai ser que adota tecnologia e vê tecnologia de uma forma diferente daquela que nós adotamos. A gente ainda ouve muita conversa, que é essa conversa baseada na eminência e no medo de que a tecnologia vai acabar com o nosso mercado. Nós temos que encontrar tradutores, e é o que eu digo para todos, eu falo em universidades o tempo todo, e a maior habilidade, a habilidade mais importante que a gente precisa encontrar nos nossos funcionários, sejam eles gerentes de projeto, tradutores, técnicos, gráficos, desenho, como é que se diz, DTP, todo esse pessoal, a gente tem que encontrar gente que saiba aprender. A maior habilidade que um profissional precisa ter no mundo de hoje é a capacidade de aprender, de mudar, de saber lidar com novas maneiras de fazer aquilo que a gente fazia de uma maneira diferente pouco tempo atrás. Essa resistência à mudança é muito típica do nosso mercado
e eu acho que daqui a 5 anos nós vamos estar trabalhando com pessoas que vão ser assim. A gente vai começar, e é uma coisa que eu falei sobre isso, a primeira vez tem uns 15 anos, que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, e eu acho que nós não chegamos lá ainda, mas vamos chegar em algum momento, a questão do tradutor monolíngue, né? Aquele tradutor que vai ser uma pessoa especializada. Vamos usar aqui o exemplo da Stephanie, lá do Amapá, que você tem um engenheiro engenheiro da área de minérios, e você tem uma tradução que vem do árabe para o português. Ninguém sabe árabe, ninguém sabe português, mas é uma tradução técnica na área de engenharia mineral. Você vai usar uma tradução, um Google Translate da vida, vai traduzir do árabe para o português, e esse engenheiro vai revisar aquele português e vai dizer: isso aqui está estranho, isso aqui está bom, já entendi e tal. Então, a gente tem que começar a pensar cada vez mais em não pensar no processo. É assim que a gente faz tradução. Hoje, eu conversei com uma empresa em Singapura que criou uma tecnologia para interpretação em reuniões de Zoom, Teams e tal, né, de interpretação simultânea. O cara só sabia falar de qual é a maneira certa e a maneira errada de fazer tradução. Não interessa, o cliente não está nem aí. O cliente quer saber: eu preciso do meu produto na língua que eu comprei, no prazo que eu quero, pelo preço que eu estou disposto a pagar. Então, essas são as 3 variáveis que a gente vai coordenar. O que a gente, como empresário, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, isso vai ser permanente, a gente vai ter que aprender a ouvir a necessidade do cliente, entender aquela necessidade, encontrar a solução que é mais adequada para ele, no prazo que ele precisa, e entregar aquilo para ele por um preço que justifique o nosso esforço, né? Então, o que vai ser esse talento, como que ele vai trabalhar? Vai trabalhar com blockchain, vai trabalhar com metaverso, vai trabalhar com, sei lá, uma realidade que a gente não sabe. Eu venho dizendo isso. A gente repete metaverso o tempo todo. O metaverso não vai ser nada do que a gente imagina. Eu fiquei muito impressionado. Tem umas 3 semanas eu vi uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês viram, de uma empresa brasileira que criou uma solução, um avatar que estava ensinando a fazer medicina à distância, uma operação de cérebro com um avatar em 3D, que os médicos estavam com os óculos e viam um avatar no meio da sala, que não era esse Minecraft, esse metaverso animado que a gente vê como possibilidade hoje, era um metaverso real, tinha uma pessoa sentada do lado das outras pessoas trabalhando ali. Isso é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, que os caras entrevistaram um cara em Harvard, e o cara disse que nunca tinha visto nada parecido com aquilo, né? Então, a gente tem que estar pronto para essas mudanças, e o talento que a gente vai ter que contratar é essa gente que tem flexibilidade, que tem habilidade de aprender e que tem a habilidade de resolver problemas. Porque o que eu falei desde o princípio, nós lidamos com complexidade. Complexidade exige criatividade, exige espontaneidade, exige a habilidade de adaptação, né? Adaptabilidade, para continuar nos idades aqui. Enfim, enrolei, não sei se eu respondi. Não, você respondeu sim. Respondeu, sim. Tem mais alguma pergunta? Porque senão não, também a gente... Não, né? Senão vai prolongar, né? Só exatamente. a Stephanie que agradeceu e disse que será um prazer recebê-lo lá no Amapá. Vamos lá. Você quer finalizar? Enfim, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Ok. Ok. A pergunta, agora eu estou voltando àquela pergunta da Célia e do Mário, tinha um elemento de como que a gente vai estar vendendo os nossos serviços no futuro.
Primeiro, tem que aprender a vender, né? Eu acho que essa é uma grande fraqueza das empresas brasileiras, não saber se posicionar no mercado, não saber vender profissionalmente. Eu não estou dizendo só vender no Brasil. Uma coisa é falar de tradução, outra coisa é falar do que o cliente precisa. Uma coisa, você vender para uma outra empresa de tradução, você está vendendo para um comprador profissional, uma pessoa que sabe comprar tradução, sabe o que é memória de tradução, ele vai negociar os centavos, os décimos de centavo, né? Que a gente está indo a centésimo de centavo agora. Então, isso aí não é venda, isso aí o cliente está comprando de você. Vender é você criar valor aos olhos do cliente que tem uma necessidade específica. Vender é você fazer uma análise das tecnologias que estão numa dessas curvas quaisquer aqui. E eu estou usando essa curva como uma ilustração. Pode ser, pega qualquer lista. Eu costumava a planejar vendas pegando lista de empresa e começando a ligar para a empresa. Há muitos anos era Exame 200, Fortune 500 e não sei o que lá, mas o que eu digo aqui, eu dizia para os meus vendedores aqui nos Estados Unidos, todo mundo está focado nas 500 empresas da Fortune, né? Fortune 500. Mas ninguém pensa na 532, na 649, na 820. Essas empresas são empresas no mundo que movimentam mais dinheiro que a economia de um país africano, de repente até de um país latino-americano. Né? Tem empresas que têm bilhões de dólares de faturamento, que têm vendas internacionais e que não estão sendo como é que se diz, procuradas pelos vendedores que querem as Fortune 500, né? Então, pega um segmento qualquer e desenvolve uma mensagem de valor. O crescimento de qualquer empresa exige uma presença internacional. Qual é a sua estratégia de crescimento global? Não é estratégia de tradução, você não vai falar de tradução. A pergunta que eu mais gosto de fazer, eu sempre repito isso, ou vocês já ouviram isso, é perguntar para o dono de uma empresa, no Brasil, no Paraguai, em Uganda, como é que você se comunica com seus clientes que não falam português? Como é que você se comunica com seus clientes que não falam inglês? Como é que você se comunica com seus clientes que não falam francês? Eles vão precisar falar de tradução. E é aí que você entra na conversa. Falando dos clientes de vocês. Não é falando de... O grande erro que a gente faz nesse mercado é falar de tradução. Eu comecei a contar a história da empresa de Singapura. O cara estava me explicando como é que funciona a interpretação e por que é importante. Não me interessa. Se eu sou um organizador de congresso, eu quero saber, funciona? Funciona. Posso pagar? Posso pagar. Então, vamos embora, vamos fazer. Está disponível? Integra com Teams? Ótimo. Então, todo mundo que organiza evento em Teams é um cliente potencial. E aí que a gente vai conversar. Não vou explicar como é que faz tradução, como é que faz interpretação, por que precisa 2 intérpretes em vez de um só, por que não dá para fazer não dá para fazer 30 mil palavras num dia com um tradutor só. Enfim, esse tipo de conversa é conversa entre nós. A conversa com o cliente tem que ser outra. É um negócio deles, não é o nosso negócio. Como é que a gente está de tempo aí, Paulo? Não. A pergunta é como é que você está de tempo, né? Porque as coisas aqui vão... Já temos 1h10. O negócio liga aperta o botão que eu começo a falar. Não, também é porque também a gente não pode ficar aqui eternamente. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Primeiro, na verdade, deixa eu só dar um recadinho e vou ler essa última pergunta para a gente também finalizar. O recadinho que eu quero dar pessoal, quem vocês estão aí ouvindo, é óbvio, né? A Bliss quanto mais associados, melhor. A gente está buscando esse crescimento. Esse é
webinar que a gente entrega e outros novos acontecerão. E a gente está aproveitar que esse primeiro webinar, a gente fez uma promoçãozinha para quem decidir se associar até o final a partir de hoje, né? A partir desse webinar, até o final do mês, a gente vai dar um desconto de 10% para as empresas que entrarem, quiserem se associar, valendo até o dia 31 de agosto, tá? E também outro recadinho, aí um pouco fora disso, lá no início, Renato, você falou que você estava tentando criar a associação já há muito tempo, mas graças a esse seu movimento de lá de muito tempo e vindo até os dias mais recentes, é que a gente conseguiu realmente ter esse desenvolvimento dessa associação. Foi a sua semente lá atrás que veio trazendo a gente para hoje, a gente conseguir criar essa associação e ter dado esse pontapé. Então, não acha que não deu certo lá atrás, não. Deu certo. Não. Só demandou mais tempo. Eu sei. Isso é um movimento. Tudo isso é um movimento. Eu fico feliz. Eu vou ler aqui a última pergunta de hoje, gente. É do William Casimiro. Renato, você vê o desenvolvimento do tradutor como uma responsabilidade conjunta entre o profissional e LSP, ou você vê o aprendizado contínuo como responsabilidade exclusiva do profissional? Como você sugere que as LSPs possam aprimorar os profissionais com os quais trabalham? Eu acho que é um esforço conjunto, William. Eu acho que, claro, o profissional tem que investir no próprio desenvolvimento, mas o papel da empresa, do LSP, ele é o ouvido do mercado para o tradutor, né? O tradutor ele tem a visão de a visão de 10, mas a empresa dos colegas que ficam botando para baixo, ficam dizendo não, é aquela história. A gente no Brasil tem a tabela era a tabela da Bratis quando eu criei, hoje é a tabela do Sintra. E tem empresa de tradução que tem medo de cobrar um preço que, mesmo lá, já está defasado, né? Porque é uma referência que tem aí no mercado e as pessoas, na mentalidade do brasileiro, preço a gente tem que baixar o preço de tabela, porque aí a gente vende melhor. Mas isso aqui eu estou saindo pela tangente. A resposta para a tua pergunta é um esforço conjunto, inclusive porque a LSP tem necessidades específicas. Então, cabe a ela treinar o recurso em ferramentas específicas, cabe a ela treinar o recurso em terminologia específica. Eu lembro quando eu ganhei o contrato da SAP, há muitos anos, eu tinha 70 tradutores trabalhando no projeto da SAP, eu pedi para a SAP mandar um vendedor da SAP fazer uma apresentação para todos os tradutores no Rio de Janeiro, explicando o que era, vendendo para o tradutor o que era o produto que ele ia traduzir, para ele entender, saber o que era um sistema de ERP e como funcionava, quais eram as áreas de experiência, etc. E tal. Então, esse treinamento, esse loop de informação constante é importante, inclusive, para fidelizar o banco de tradutores que você tem à disposição. O tradutor vai escolher trabalhar para aquela empresa, não só a empresa que paga mais, mas a empresa que cria valor, que dá mais benefícios, mais segurança. Tem outros valores que não são só o preço que o tradutor profissional valoriza. E desenvolvimento profissional é uma dessas ferramentas, né? Eu sei que vários de vocês aqui, ao longo dos anos, treinaram, desenvolveram, geraram capacidade. Eu treinei
tradutores que viraram meus concorrentes, e que é ótimo, porque o mercado cresce e precisa de mais gente, né? Eu acho que, inclusive, o trabalho que você faz aí na Translators 101 é sensacional, porque você cria uma comunidade, né? Nós somos parte de uma grande comunidade que envolve todos os participantes, os donos das empresas, os funcionários das empresas, os tradutores, os revisores, os intérpretes, os clientes também são parte da comunidade, porque eles são nossos aliados quando eles são os nossos representantes dentro da empresa e defendem a nossa posição e tal. Mas eu acho que, enfim, essa é a realidade do processo. Não, né, eu acredito que seja realmente isso, o trabalho conjunto, né? A LSP não é aquele bicho de 7 cabeças que muitas pessoas veem, né? E eu acho que o trabalho em conjunto realmente é o futuro e é o certo, né? Bom, gente, ó, Stephanie, depois a gente vai enviar a proposta de associação. Bom, gente, já que a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou. Obrigado, William, pela pergunta, foi ótima. Eu vou encerrar aqui. Primeiro, agradecer, Renato, pela disponibilidade, pelo seu tempo. Como sempre, é um prazer revê-lo e conversar com você, você poder dividir essa sua visão conosco foi muito importante para todos nós aqui, com certeza. Pode. Maravilha. Pode Gente, falar. eu que agradeço. Eu acho que, mais uma vez, como eu disse no princípio, parabéns. Vamos lá, vamos para frente, vamos sem medo, sem vergonha, sem viralatismo, sem como é que é? Sem medo de ser feliz. O Brasil é um país espetacular. Cada vez eu sinto mais orgulho de ser parte dessa nossa cultura, dessa nossa nação, e que a gente tem que estar aí. Vão para o mundo, gente. Vão vender. Se vocês estão vendendo português, podem vender qualquer coisa. Tem argentino. Eles não podem ganhar a Copa, mas eles estão ganhando da gente nesse negócio de vender tradução no mercado internacional. Tá certo que tem 500 milhões de pessoas que falam espanhol só nas Américas, mas tem muita gente que fala português também. Com certeza, gente. Obrigado, Renato, novamente. Obrigado, Célia. Célia não pôde falar aqui com a gente, mas no próximo, com certeza, vai estar falando. Andréia, Tatiane, obrigado. Gente, obrigado a todos que estiveram aqui. Depois a gente vai disponibilizar a gravação. Qualquer dúvida, botamos até o e-mail aqui nosso aqui, o info, né? Tá ali, info@bliss.org.br. Se tiverem qualquer dúvida, só enviar e-mail para lá. E muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada.